E na madrugada desta terça-feira, um ataque no sul da Ucrânia rompeu a barragem de uma usina hidrelétrica em Kakhovka. A cidade ficou submersa, provocando uma onda de evacuações em meio a temores de uma devastação generalizada. Em uma coletiva de imprensa, Anatoly Tikak, que é um encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia em Brasília, ele alertou sobre o rompimento dessa barragem, que inclusive pode trazer sérios problemas para a Ucrânia. Vamos acompanhar. Haverá problemas como abastecimento de água potável para a região de Kherson, para a península da Crimeia, e também haverá problemas com água nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Anatoly Tikak também afirmou que o ataque pode constituir um crime de guerra. É um crime de guerra. Isso foi cometido intencionalmente e foi planejado porque já faz tempo as forças armadas russas na região de Kherson discutiram essa possibilidade, bem como as propagandistas da televisão russa também discutiram na televisão. Pois é, a hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O diplomata ucraniano culpou a Rússia pela destruição da represa, mas é possível dizer com certeza que isso foi um crime dos russos ou existe a possibilidade de um ataque de bandeira branca? Bem-vindo. Boa noite, Daniel, boa noite, telespectadores. Sim, existe, não dá para a gente dizer com certeza quem que destruiu essa usina. Ela está dentro de Kakhovka, ela se chama Kakhovka, uma cidade ali mais ou menos no sul da Ucrânia. Não tem nenhum órgão independente que foi lá para verificar como que aquilo foi destruído. Então você não tem nem a imprensa, nem organizações internacionais, nem a ONU, ninguém teve acesso. Por quê? Porque aquilo ali é uma região dominada pelos russos. Os russos não deixam nem a imprensa livre, nem a ONU, nem ninguém chegar para tentar verificar. E até a Rússia está falando que quem explodiu a usina foram os próprios ucranianos, com um ataque de mísseis. Só que eles não deixam ninguém ir lá verificar para ver se isso é verdade ou não. Pelas imagens, inclusive aí algumas dessas imagens que a gente está vendo, que a gente viu agora, alguns analistas militares eles já falaram o seguinte: os danos que foram feitos nessa usina, eles não são compatíveis com um ataque de mísseis, eles são compatíveis com uma dinamitação, ou seja, alguém que tinha acesso à usina, alguém que teve tempo para plantar os explosivos necessários, conseguiu destruí-la. Pode parecer aí na imagem que é uma usina pequena, a gente está muito acostumado com a usina de Itaipu aqui no Brasil, tem uma proporção gigantesca, mas essa usina ela é de grandes proporções. Só para você ter uma ideia, no ano passado, próximo dessa região chamada Kakhovka, tem a região chamada de Kherson, e lá tem uma ponte muito grande chamada Antonivsky, e a cidade de Kherson, ela estava na mão dos russos até novembro do ano passado. E os ucranianos ficaram pelo menos de julho a novembro bombardeando essa ponte para tentar destruí-la, para que os russos não conseguissem mandar as suas mais reforços para dentro de Kherson. Em meses, eles não conseguiram destruir uma ponte dessa, e eles soltaram aí centenas de mísseis e foguetes tentando acertar essa ponte. Teve defesa antiaérea russa, alguns foguetes acertaram a ponte, só que os russos consertaram em seguida. Então, não é fácil explodir uma estrutura como essas. Principalmente, não é fácil explodir uma estrutura com essas, como com mísseis. Então, é muito mais provável que a Rússia tenha destruído essa usina, esse dique, do que os ucranianos tenham conseguido atingi-lo com mísseis. Essa é a razão pragmática, a razão aí utilitarista da história. Mas se a gente for parar para pensar, tem a questão moral também. Por que o ucraniano ia destruir uma represa e inundar? Isso aí inundou mais de 80 vilarejos, mais de 17 mil pessoas. Ucranianos, a maioria, foram atingidos. Por que ele faria isso com seu próprio povo? Então, tudo aponta para o Kremlin
com isso que é considerado, sim, como disse o Anatoly, um crime de guerra. Isso está lá no direito internacional de conflito e não é uma interpretação do direito internacional de conflito. Está escrito lá, explodir diques é um crime de guerra. Então, mais um crime de guerra aí na conta da Rússia, praticamente. Eu quero fazer uma correção, cometi um ato falho, falei operação de bandeira branca. Bandeira branca, na verdade, é a paz, né? Na verdade, é uma operação de bandeira falsa, que é quando um país se utiliza da bandeira do adversário para justificar, muitas vezes, uma contraofensiva. Então, era como se a Ucrânia se passasse pela Rússia, fizesse esse ataque contra a sua própria represa. Agora, é importante lembrar que essa represa fornece água para resfriamento daqueles reatores nucleares gigantescos da usina de Zaporizhia. Agora, dá para afirmar se nós estamos diante de um novo risco de acidente nuclear, hein, Kawaguchi? Daniel, isso aconteceu mais ou menos às 2 da manhã aqui no horário de Brasília, entre 1 e 2, e teve uma comoção aí mundial. Todos os órgãos de imprensa falaram a usina está ameaçada. Por quê? Porque se falta água para o resfriamento desses reatores, eles podem entrar em autocombustão, ou seja, mesmo eles estão desligados, a maioria, mas mesmo que não tenha uma água para resfriá-los, o material nuclear ele vai gerando calor. Isso pode gerar um incêndio nuclear e você ter aí um acidente nuclear similar aí ao de Chernobyl, não tão grave quanto o de Chernobyl. Esses estudos já foram feitos, mas teria um acidente nuclear que poderia vitimar aí milhares de pessoas. Mas o Anatoly, agora, ele deu essa entrevista aí, mais ou menos às 6 da tarde, ele falou, já chegaram agora informações de que a usina de Zaporizhia não está em perigo. Então, graças a Deus, aí não temos ameaça, por enquanto, de um acidente nuclear. Talvez o telespectador esteja se perguntando, mas vocês falam dessa usina nuclear há tanto tempo e tem esse risco e nunca acontece nada. Queria fazer um paralelo. Essa usina de Kakhovka, esse dique, estava se falando aí em setembro, outubro do ano passado, já se falava do risco da Rússia ou da Ucrânia dinamitarem esse dique, mesmo antes da Ucrânia retomar uma região ali muito próxima chamada de Kherson. Então, às vezes, fica essa coisa, essa ameaça vai acontecer, e uma hora acontece, como a gente viu hoje. O que a gente espera é que não aconteça com a usina nuclear de Zaporizhia, porque aí você vai ter milhares de mortos ali do lado, sem contar que você vai ter uma nuvem nuclear que pode se espalhar ou para a Rússia, ou para a Ucrânia, ou para a Europa, dependendo de como o vento estiver soprando, e aí você vai ter um número de pessoas feridas, de pessoas doentes por causa disso, talvez inimaginável. Pois é, agora, Kawaguchi, vários analistas internacionais dizem que a destruição da represa, ou pelo menos desse dique, poderia dificultar a contraofensiva da Ucrânia, o que jogaria por terra qualquer tipo de teoria de operação de bandeira falsa. Qual é a relação entre essas ações militares e as inundações, hein? Tem alguns raciocínios. Vamos pegar primeiro o raciocínio da Rússia, que é um pouco menos possível, um pouco menos provável. Eles falaram, não, a Ucrânia, eles destruíram esse dique para faltar água ali para a Crimeia, porque a Crimeia está ocupada pelos russos. Só que tem outras formas de levar água para a Crimeia. Claro que isso dificultaria, mas não tornaria inviável a ocupação ali. E lembrando, a Crimeia é território ucraniano que está invadido. Então, por que os ucranianos fariam a sua própria população sofrer? Uma outra hipótese que a Rússia falou vamos diminuir o nível da água ali no rio Dnipro, que é aquele rio que corta a Ucrânia no meio, porque aí seria mais fácil cruzar o rio Dnipro, as tropas cruzarem o rio Dnipro para atacarem os russos. É um argumento que o russo está colocando. Mas na prática, o que acontece é que uma das hipóteses é que isso atrase a contraofensiva ucraniana, que já tem aí algumas informações que já estaria em andamento. A gente não teve grandes conquistas de território ainda, ou reconquistas de território, mas uma catástrofe dessa natureza fez o governo ucraniano mobilizar recursos para salvar aquelas pessoas.
Claro que os russos também estão mobilizando recursos para salvar as pessoas que estão na sua margem do rio ali. Eles também, graças a Deus, eles estão fazendo isso também. Então está todo mundo tentando salvar ali essa população. Só que tem um problema, que essa área de Kherson poderia ser uma área usada pelos ucranianos justamente para retomar território, retomar a península da Crimeia. Os ucranianos já tinham tentado lançar ali o que se chama cabeças de ponte, ou seja, quando você consegue infiltrar tropas dentro do território inimigo e depois aumentar o número, aquilo ali servir como uma espécie de cunha dentro das linhas de defesa russas e lá ser um foco de ataque e eventualmente até retomar a península da Crimeia. Com essa inundação fica muito mais difícil. Essa água aí, ela chegou e ainda deve ficar por pelo menos 5 dias aí num nível muito alto. Em alguns lugares ela chegou a 5 metros de altura também. Então é muito difícil para o ucraniano transpor. Depois que a água baixar, vai ficar lama, vai ficar destruição. Os campos minados vão mudar de posição por causa dessas enxurradas. E você não sabe onde vai ter mina agora. Então vai ser praticamente eu tive um tempo, eu tive 5 meses na Ucrânia e era uma grande preocupação você passar aí pelos campos próximos aos campos minados, mas tinha algumas regras que você seguia que era relativamente seguro, porque você tinha esse campo mais ou menos mapeado. Com a inundação, essas minas mudam de lugar, não tem mais mapeamento de campo minado, toda a região fica perigosa para as tropas e principalmente fica perigosa para a população civil. Imagina quando essa água baixar. A gente viu aqui no litoral de São Paulo inundações, a gente vê no Brasil, mas são inundações que não são causadas pelo homem, são pela natureza. Imagina se além da lama e dos escombros, você tem que se preocupar com minas terrestres deixadas ali pela inundação. Pois é, situação extremamente delicada, escalada desse conflito que já caminha para o 16º mês de combates. Luiz Kawaguchi trazendo todas as informações da guerra na Ucrânia aqui na programação. Kawaguchi, boa noite, grande abraço e até a próxima. Boa noite, até a próxima.